Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, quarto domingo do tempo comum, dia 30 de janeiro. Estamos encerrando este primeiro mês do ano e o Senhor nos convida a nos colocarmos na sua presença para acolhermos a sua palavra. Ouçamos o evangelho deste final de semana, que é de São Lucas, capítulo 4, versículos de 21 a 30. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te mesmo, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus deste domingo é a continuação do evangelho de domingo passado, onde Jesus apresenta a sua missão, onde Jesus apresenta as atividades que ele realizará. O evangelho de hoje ele começa justamente com a conclusão do evangelho que lemos no domingo passado. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Neste trecho, Jesus se revela como Messias. Só o Messias poderia fazer aquilo tudo que ele havia dito: anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos cativos, aos presos, dar vistas aos cegos, proclamar o ano da graça do Senhor. Aquilo era uma atitude do Messias. Só o Messias poderia dar cumprimento total à Escritura. E aí existe um problema, o problema da fé. Crer não é tão fácil assim. Aqueles que eram os compatriotas de Jesus, aqueles nazarenos, porque Jesus estava na sua cidade natal, onde ele se tinha criado, ouvimos no evangelho do domingo passado, eles não conseguem crer tão facilmente. Eles não conseguem acolher Jesus. E aí surge o questionamento que pode ser, para mim, para você, para todos nós, um questionamento muito válido. Quando as pessoas vêm nos transmitir uma palavra de Deus, uma mensagem de Deus, quando as pessoas estão falando do próprio Deus, testemunhando o próprio Deus, e nós muitas vezes endurecemos o nosso coração e não conseguimos acolher a mensagem divina. Como pode ser Deus este que cresceu e viveu conosco? Deviam pensar no seu íntimo aqueles que estavam ali na sinagoga. Enquanto Jesus falava de tudo o que realizaria, todos mantinham os olhos fixos em Jesus. E com os olhos fixos em Jesus estavam admirados com as suas palavras. No entanto, quando Jesus diz que a Escritura se cumpre hoje, com ele falando, portanto, ele se revelando o Messias, já causa uma consternação nos seus compatriotas, nos nazarenos. Como pode ser Deus este que cresceu e viveu conosco?
Caso nós, meus irmãos, não sejamos abertos à palavra, corremos o risco também de perdê-la. Foi o que aconteceu ali em Nazaré. Eles, depois que Jesus disse, pensaram dizendo, não é este o filho de José? Nós não o conhecemos? Nós não sabemos quem é o seu pai, quem é a sua mãe? Nós não sabemos quem ele é? Nós não o vimos crescer? A partir daí, eles colocam uma barreira, eles colocam um bloqueio e não conseguem dar o salto da fé. Além de Messias, Jesus se revela como profeta, o profeta verdadeiro. E aqui ele cita 2 provérbios que são de domínio público, que não são da autoria de ninguém, mas que são de todos. Nenhum profeta é recebido bem em sua pátria, e médico, cura-te a ti mesmo. Estes 2 provérbios nos mostram a dureza do coração daqueles que estavam ali ouvindo as palavras de Jesus. Por quê? Porque estes 2 provérbios pedem provas de que Deus mostre que Ele é Deus, de que Deus nos mande sinais, de que Deus precise fazer alguma coisa para que nós creiamos nele. Aqui nós estamos colocando uma condicional na fé. Eu só creio se Deus me fazer tal coisa. Eu só creio se Deus realizar tal coisa na minha vida. Por isso Jesus vai dar o exemplo do profeta Elias, que foi até a Sidônia e se encontrou com a viúva de Sarepta, e do profeta Eliseu, que teve Naamã o sírio indo ao seu encontro. Não foi para aqueles que estavam ali convivendo com eles, mas foi para os estrangeiros. Repito, caso nós não estejamos abertos à palavra de Deus, também nós corremos o risco de perdê-la. E se perdemos a palavra de Deus, perdemos a fé. Se perdemos a fé, perdemos tudo. Não condicionemos a nossa fé a sinais, a instruções, a milagres, mas tenhamos um coração aberto, disposto a acolher a fé neste Deus, que é verdadeiramente o Messias, que é verdadeiramente o profeta, aquele que nos abre a graça, aquele que nos lança uma proposta de arriscarmos as nossas vidas a crer, de arriscarmos as nossas vidas a viver no amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu